Meus amados irmãos, louvamos a Deus porque são 79 anos, não é isso? 79 anos é uma idade considerável, né, do ponto de vista humano, que o círculo de oração, que foi inaugurado na Encruzilhada, e depois que o pastor Leôncio inaugurou o templo aqui, então foi transferido para a central mais recente, e a outra, e lá foi criado, foi transformado em congregação, e foi criado um novo círculo de oração, como todos os trabalhos. E durante esses 79 anos, tenho certeza que foram grandes as bênçãos, as vitórias que os nossos irmãos, não só os que compunham o círculo de oração, a comissão, não é, que está ali, fardada, muito bonita. Deus abençoe as nossas irmãs, não é isso, que tem a vida dedicada ao altar, juntamente com a irmã Marta e a direção do círculo de oração, as irmãs que compõem a direção do círculo de oração, que todas as quinta-feiras estão de joelho, buscando a presença do Senhor. Eu sempre digo que nós, a igreja, como igreja, devemos muito ao trabalho do círculo de oração, que foi um trabalho criado para que Deus atendesse à necessidade de uma irmã, de uma família, não é isso, que tinha uma jovem que era enferma e tinha dificuldades grandiosas para caminhar, para e se relacionar socialmente, fisicamente, mas foi através daquele despertamento para orar por aquela jovem que Deus criou o círculo de oração. Amém, meus irmãos? Foi criado para cercar o trono de Deus e tem cercado até hoje. Amém? Deus tem atendido a oração das irmãs do círculo de oração. Eu gosto muito de pensar, eu sou, às vezes, parece que eu falo muito, mas eu sou meio calado. Minha esposa sabe que eu penso muito, eu reflito muito e passo muito tempo assim parado pensando, e eu fico pensando o que seria a nossa igreja sem o círculo de oração, não é isso? Porque o círculo de oração criou na Igreja Assembleia de Deus de Pernambuco o que nós podemos considerar essa cultura espiritual de oração. Amém, meus irmãos? A Igreja Assembleia de Deus de Pernambuco é uma das igrejas, eu não vou dizer que ora mais no Brasil, não vou me atrever a dizer isso, mas tenho certeza que é uma das igrejas que mais ora aqui no Brasil e no mundo. Amém, meus irmãos? Ora, busca a presença do Senhor. E aí está o segredo, não é isso, da prosperidade espiritual do trabalho. Uma vez eu fui à Espanha e chegando ali para visitar o pastor Juan Escobar, uma das primeiras viagens que eu fiz, um grupo de pastores presidentes de todas as denominações se reuniram. O pastor Juan falou da nossa igreja e eles se reuniram. Eu levei fotos no notebook para mostrar a eles os cultos, como funcionavam, e eles me perguntaram: pastor, o senhor acha que o segredo deste crescimento é decorrente de quê? Eu disse assim: olha, o trabalho, eu acredito que o crescimento do trabalho de Pernambuco é decorrente de 3 colunas que são fundamentais para o trabalho de lá. O primeiro é o círculo de oração. É um trabalho, expliquei a eles como era o trabalho das irmãs. O segundo trabalho é a campanha evangelizadora. Expliquei a eles como funciona o sistema de evangelização através da campanha, evangelismo pessoal, evangelismo em massa, os trabalhos nos pontos de pregação, na casa dos irmãos, que logo depois se transformam em congregações, e também falei a eles sobre o trabalho da escola dominical, que é um trabalho de formação, não é isso, bíblica, que forma a igreja na palavra, faz a igreja conhecer a palavra, dá fundamento. Eu disse, a palavra
a oração é fundamental para a subsistência da igreja. E a evangelização é a missão da igreja que ora. Amém, meus irmãos? É a missão que Jesus encomendou à igreja. De forma, meus irmãos, que o círculo de oração é como se fosse um triângulo, não é? O círculo de oração é justamente uma coluna desse triângulo que dá sustentação ao trabalho. A influência do círculo de oração, ela é tão grande que transborda, não só se limita ao seio das irmãs, não é isso, o grupo de irmãs da igreja, mas ele transborda para os homens também, porque todo obreiro, se desse a oportunidade aqui, ele falaria que deve ao círculo de oração. Eu sou devedor ao círculo de oração, porque eu me lembro que toda a minha adolescência, juventude, colocava minha Bíblia debaixo do braço, me levantava todos os dias, 5, 6 da manhã, e ia sozinho caminhando, onde soubesse que havia um círculo de oração, e foi nesse círculo de oração que Deus começou a cultivar em mim a cultura da palavra. Eu comecei a fazer leitura, comecei a buscar a Deus, e Deus começou a falar comigo e dizer tudo o que Ele iria realizar na minha vida. Então nós devemos também ao círculo de oração. E meus amados irmãos, Deus abençoe, não é isso? Felicito as irmãs, não é isso? Juntamente com a irmã Marta. Ali parece que são duas Marta, é assim não? A irmã Cláudia tem razão. Eu pensei que era Marta, mas Deus abençoe a direção, a dirigente, a vice e secretária e todas aquelas que compõem o círculo de oração. Venha ao círculo de oração. Quem diz amém, irmãos? Você que ainda não concorre ao círculo de oração, comece aí. E se puder ir cedo, vá cedo. Porque quem quer ouvir bênção, só ouvir as bênçãos dos outros, vem à tarde ao círculo de oração. Mas quem quer ter bênção para contar, vem de manhã. Amém, meus irmãos? Que se você quiser ter bênção para contar, venha cedo, venha buscar a Deus. Se só quiser ouvir bênção, então só venha à tarde. Não é verdade? Mas melhor é receber bênção. Todo mundo quer bênção. Quem quer receber bênção aqui, irmãos? Eu também quero receber bênção. E a bênção é para quem busca a Deus, a quem é perseverante na oração, no jejum. A bênção é para aqueles que buscam a presença do Senhor. E meus amados irmãos, vocês escolheram, a irmã Marta com a sua equipe aí, escolheram um tema que é: a tua oração foi ouvida. Eu acostumo dizer que a oração, essa revelação do anjo a Zacarias, eu chamo de a oração que vence o temor. Amém, irmãos? A oração que vence o temor. Nesta experiência vivida por Zacarias, ela está enriquecida de todos os elementos que compõem uma vida de oração. Aqui nós encontramos todos os elementos que devem compor a vida de quem quer buscar a Deus, de quem quer orar, de quem quer receber a resposta da parte de Deus. Primeiro, a Bíblia mostra aqui que Zacarias era um sacerdote. Amém, meus irmãos? Nos diz aqui na leitura que ele era sacerdote, Zacarias da ordem de Abias, e estava casada com uma mulher que era filha de Arão. Diz aqui, uma era das filhas de Arão. Com certeza era uma mulher também que pertencia à linhagem sacerdotal. É claro que ela não era sacerdotisa, mas tenho certeza que era da linhagem sacerdotal. Então o sacerdote era o homem que tratava do altar. Amém, meus irmãos? Era o homem que oferecia a Deus o sacrifício, o incenso. E tenho certeza que Zacarias
exercia este serviço. É claro que ele, como sacerdote, ele não podia entrar no Santíssimo com o incenso, mas ele ia até o lugar santo, porque no lugar santo dos santos só podia entrar o sumo sacerdote no dia da expiação, quando ele entrava na hora do sacrifício para incensar aquele lugar santíssimo. Mas o sacerdote ele ia até todo lugar santo. Ele era responsável pela troca dos pães da proposição, que eram 12 pães. Ele era responsável em manter a luz acesa no castiçal. Ele era o homem responsável de manter em ordem a pia onde se lavava. Ele era aquele homem responsável pelo sacrifício no altar do holocausto, que estava lá fora da tenda, na entrada do átrio, que era aquele pátio, cercado por linho retorcido. Ali estava o altar do incenso, o altar do holocausto. E o altar do incenso estava dentro da tenda propriamente dita. Você entrava, a cerca de fora era o átrio, se deparava com o altar do holocausto, entrava mais adiante, junto à porta da tenda, estava a pia onde o sacerdote se lavava, e depois vinham as cortinas da tenda, adentrando. De um lado estava o candeeiro, o castiçal, do outro a mesa dos pães da proposição, e na cortina que dava acesso ao lugar santíssimo, que dividia o lugar santo dos santos, no meio estava centralizado o altar do incenso. E aquele altar, ele era aceso com as brasas que eram trazidas do altar do holocausto. O sacerdote pegava as brasas do sacrifício e levava até o altar do incenso e colocava as brasas ali, e sobre ele o incenso, e do castiçal também o incenso, não é verdade? E assim incensava o lugar santo. Esse sacerdote tinha essa função, porque naquele tempo o povo não tinha acesso como nós temos ao altar. Amém, meus irmãos? Graças a Deus por isso, porque hoje nós não precisamos de intermediário, nós não precisamos clamar a santo nenhum. Não, Senhor, nós temos acesso pelo sacrifício vivo que Jesus nos consagrou. Ele rasgou a cortina, não é que dizem os historiadores que media 4 polegadas, que 2 touros de Bazã em velocidade não podia romper, mas o poder do sacrifício, do sangue de Jesus, rompeu a cortina de alto a baixo, dizendo: agora o acesso está aberto a todo aquele que for redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, era o trabalho, como eu disse, o povo não tinha esse privilégio. Você pode ler aí mesmo nesse capítulo e vai encontrar que o povo estava no lado de fora, não tinha acesso ao lugar onde estava o sacerdote. E naquele dia, Zacarias foi sorteado. Eram milhares os sacerdotes, e por isso eles instituíram essa forma, não é, de sortear o nome de quem ia oferecer o incenso naquele dia. E justo caiu no nome de Zacarias. Zacarias, que era um sacerdote, um homem reto, mas era um homem que tinha uma aflição muito grande com ele, porque ele já era velho, a sua mulher Isabel, não é, já era idosa também, já velha, como Sara e Abraão, já tinha passado o costume de mulheres, já não era uma mulher fértil, já não reunia condições biológicas de gerar filhos, e durante toda a vida
a Bíblia deixa entre as palavras, nos entremeios da história, nós podemos perceber de que ele orava insistentemente para que Deus lhe desse um filho. Era importante um filho na comunidade de Israel. Toda mulher considerava abençoada quando gerava filhos. E além disso, sendo sacerdote, com mais razão ainda, porque o sacerdote ele precisava deixar um herdeiro para o sacerdócio, para o serviço sacerdotal. E ele, com a sua morte, ia apagar a sua geração. Não deixava nenhum herdeiro para substituí-lo no sacerdócio. E ele passou muito tempo buscando a presença do Senhor. Ora, se ele casou com a idade de servir ao sacerdócio com 25 anos, ele teve muito tempo orando a Deus, esperando na sua mulher, mas a mulher era estéril, não gerava filhos, não havia condições, e a situação, eu acredito, irmãos, que naquele dia ele jamais esperava aquela revelação da parte de Deus. Quem sabe Zacarias havia perdido a esperança de acalentar no seu seio a sua esposa, acalentar nos seus seios uma criança, porque já era velho, não havia mais impossibilidades, ou seja, possibilidade. E Deus é assim, muitas vezes ele deixa que a gente se sinta em uma situação que parece impossível para ele agir, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, meus irmãos, é o Deus que resolve as causas impossíveis. Não há causa que não seja resolvida quando é colocada nas mãos de Deus. Mas sabe, às vezes a resposta de Deus demora, tarda na nossa percepção, tarda tanto que a gente já perde a esperança, a gente já esquece. Eu já recebi promessas da parte de Deus que eu esqueci, irmãos. Esqueci porque tardou tanto, as dificuldades vieram, as provações vieram, os desafios vieram, as impossibilidades vieram, e eu cheguei a dizer, é impossível. Eu tenho certeza que isso já passou, não é? Já passou. E quando depende do homem, pior ainda, nada, não vai acontecer. Ele não gosta de mim, ela não gosta de mim, não vai acontecer. Mas, meus irmãos, se foi Deus que prometeu, pode esperar. Pode comprar o vestido para a festa, pode reservar dinheiro para Guaraná e o bolo, porque Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Pode se preparar. E sabe, irmãos, naquele dia Zacarias, ele é sorteado, não é? O sacerdote é sorteado para justamente oferecer o incenso, não é? Nós também somos sacerdotes, irmãos. Quem concorda comigo, diga amém, não é? Me parece 2:9 de 1 de Pedro, não é? Diz que nós somos sacerdotes reais. Apocalipse, me parece, abra a Bíblia, capítulo 1, versículo 8, 9, também diz que Jesus morreu para fazer-nos sacerdote. Me parece que é isso. 8, 9, será? Ou é mais adiante, não é? Mas diz a Bíblia que ele morreu para que nós fôssemos sacerdotes de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. 5 e 10. 5 e 10. Eu acho que é antes. 1 e 6. 1 e 6, aí sim. Diz assim, o versículo 5 diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez o que, irmãos? Reis e sacerdotes para Deus. Amém? Quem foi feito sacerdote aqui para Deus, irmãos? Amém? Você foi feito comissão sacerdote para Deus? Amém.
É o que vocês estão fazendo, oferecendo incenso toda quinta-feira. Incenso é um símbolo da oração. Não é isso? Lá em Apocalipse também compara o incenso, que é a oração dos santos, não é? Que é oferecido diante de Deus. Então nós também somos sacerdotes. Assim como Zacarias, nós somos sacerdotes. Somos sacerdotes. E era todo mundo que podia ser sacerdote? Não. Não, senhor. Só podia ser sacerdote quem nascesse na casa de Arão. Nem levita, não significa. Por ser levita, não garantia o lugar no sacerdócio. Porque Deus escolheu a casa de Arão. Amém, irmãos? A casa de Arão. E nós somos de um sacerdócio, irmão, superior ao sacerdócio de Arão. Lá em Hebreus está escrito que nós somos sacerdotes da ordem de quem? Melquisedeque. Sacerdotes da ordem de Melquisedeque, que transcende ao sacerdócio levítico. Porque o nosso sumo sacerdote é superior a Arão. Arão se cansava, Arão foi substituído, Arão envelheceu. Arão todo dia, quando terminava de efetuar o sacrifício, se sentava porque estava cansado. Está escrito nas Escrituras, mas o escritor de Hebreus diz que nós temos um grande, ele diz, um grande sumo sacerdote constituído sobre nós, que é Jesus Cristo. E apesar dele ser tão grande, a Bíblia diz que ele foi sujeito como nós à tentação, a todas as coisas que nós passamos. E porque Deus permitiu que ele passasse isso, para que ele tivesse misericórdia de nós e nos entendesse as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas angústias, as nossas tentações, as nossas inquietações, as nossas limitações como humanos. É por isso que Deus fez que ele fosse gerado no ventre de uma mulher virgem, para que ele se tornasse, e João diz no capítulo 1, que ele se fez verbo e habitou entre nós, que quer dizer no grego, eskenesen, quer dizer, ele armou, Deus armou a sua tenda no nosso meio, e se transformou em homem como nós, para que experimentasse o que um homem pode experimentar, para que através do sofrimento pudesse realizar a obra redentora. Nós somos superiores aos sacerdotes levitas. Me entende, irmãos? Nós somos superiores aos sacerdotes levitas. Porque o nosso o sacerdócio levítico, ele passou ou não passou, irmãos? Mas o de Melquisedeque é eterno para sempre. Glória a Deus, o nosso sacerdócio é eterno, não é? O trabalho do sacerdote era oferecer incenso. Eu não vou ler porque o tempo, pela exiguidade do tempo, mas o incenso na Bíblia, tanto no livro dos Salmos como no livro de Apocalipse, é um símbolo de quê, irmãos? Da oração. Em Apocalipse diz a oração dos santos. A oração dos santos é um símbolo da oração. Assim como o sacerdote oferecia o incenso no altar do incenso que ficava entre o lugar santo e o santíssimo, no meio, era aquela coluna ali, era quadrado o altar, e ele oferecia. Assim também nós oferecemos. Aquele altar, na tipologia bíblica, é um símbolo de Cristo. Por que um símbolo de Cristo? Porque era através dele que o sacerdote oferecia o incenso. E o nosso acesso ao Pai Celestial é através de quem? De Cristo. De Cristo. Ninguém aqui, irmãos, tem poder especial
Não. Tem pessoas que gostam de idolatrar as outras. Disse, eu vou entregar a irmã fulana porque quando ela ora, vou entregar o irmão fulano porque quando ele ora, conversa nenhuma. A sua oração tem o mesmo poder da minha. Vamos acabar com esse mito, com essas coisas. A sua oração tem o mesmo poder, porque tem uma coisa, quando um santo entra no altar, irmãos, todos somos iguais no altar de Deus. Todos somos iguais. No altar de Deus, a vara é de um tamanho só, todos somos iguais. É como as tábuas do tabernáculo, cortadas todas de um tamanho. Nós estamos unidos em Cristo, todos um tamanho. No plano espiritual não tem grande nem pequeno, maior nem menor. Quando chegamos na presença de Deus, todos somos sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque. Glorificado seja o nome do Senhor. Ninguém tem um poder especial para criar um séquito em volta de si, idolatrando e dizer, não toque, que ela é poderosa. Não, senhor, irmão, todos somos iguais. Quando chegamos na presença de Deus, todos somos iguais. Todos somos iguais. Os títulos é só aqui embaixo, irmãos. Nós somos iguais diante de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. O respeito deve existir. Não é porque há hierarquia aqui, hierarquia nos anjos, hierarquia até no trono de Deus. O Pai, o Filho e o quê? Espírito Santo. Até na divindade há hierarquia. Mas ele oferecia o incenso. Não vou falar sobre a composição do incenso, que justamente são 4 elementos que compunham o incenso que o sacerdote oferecia. E cada composição dessa tem um significado para a nossa oração. Mas o sacerdote, assim como Zacarias tinha o privilégio de entrar, nos diz aqui um sacerdote chamado Zacarias da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha o quê? 7. E não tinha o quê? Por que não tinha filhos? Porque Isabel era estéril. E para complicar mais, ambos eram avançados de idade. Aí é que é complicação. Quantas pessoas já chegaram a mim e disseram assim, pastor, eu não tenho mais esperança. Porque, irmão, enquanto eu era jovem, eu esperava, mas agora uma velha como eu, um velho como eu, o que é que a gente vai esperar? Minha irmã, meu irmão, para Deus não tem novo, nem tem velho. Quando Ele quer realizar, Ele realiza aquilo que Ele promete. Não, mas eu sou velha, tem problema não, Deus está vendo. Deus está te reservando para alguma coisa. Me parece que é Romanos 4. Me parece que é 4. 4:17. 4:16. Quanto mais a gente lê a Bíblia, melhor é, não é, irmãos? 4:16, um texto que me chegou à mente. Portanto, é pela fé, para que seja segundo, a fim de que a promessa seja o quê? A toda a, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão. Não é? Quem é da fé de Abraão aqui, irmãos? Eu sou da fé de Abraão, não é? Da fé de Abraão.
o qual é pai de todos o quê? Quem é filho de Abraão aqui, irmão? Pela fé, não é? Pela fé. É o nosso pai na fé. Aí o 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica o quê? Os mortos. E chama o quê? As coisas que não são, como se já fossem. O qual em esperança creu, contra a esperança, que seria feito o quê? Pai de muitas nações. Claro, ele creu. Abraão se deita a Abrão e se acorda Abraão. Coisa de doido, né, irmãos? Mas a fé, às vezes eu fico pensando que a fé é negócio de doido mesmo. É a certeza das coisas que não existem. Não existe, mas eu estou vendo. Não existe, mas eu estou vendo. Não existe, mas eu estou crendo. E um dia Deus aparece a Abrão, e diz assim: Abrão, o teu nome é novo nome. Como é? Diz assim: você a partir de hoje deixa de ser Abrão, e o seu nome será o quê? Abraão. Abraão, pai de multidões. Só que ele era um velho que já andava com a bengala. Aí quando amanheceu o dia, Sara, Abraão! Ela está biruta. Ela está biruta. Pai de multidões, esse velho, pai de multidão. Mas a fé é isso, irmãos. A fé é crer no inexistente. Agora observe. O qual em esperança creu contra o quê? A esperança, que seria feito pai de quê? De muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Pronto. Deus disse, Abraão segurou. Minha irmã, meu irmão, segura a promessa de Deus, segura, sustenta a promessa. Não olhe para você, não olhe nas impossibilidades. Não, Senhor, olha para a promessa. Quem prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Versículo 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para quê? Para o seu próprio já amortecido. Pois era já de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não era doido, não. Ele sabia das limitações. Ele entendia que naquela idade, sem energia, sem força, sem vitalidade, ele jamais reunia a possibilidade de gerar filhos naquela idade. E ele olhava para aquela mulher respeitosamente decrépita. Porque olha a cena, irmãos, uma das cenas mais tristes que pode acontecer com um velho. O Senhor chega ao meio-dia, no calor do dia, no pátio da tenda de Abraão. E Abraão, a velha Sara está deitada lá dentro da tenda, em cima do seu colchão. Ele sentado na porta da tenda,
esperando a morte chegar. Mas de repente ele vê, vislumbra pela visão, ele vê vir 3 varões. E um é o Senhor, aleluia. Um é o Senhor. E ele, quando viu aquilo, correu, irmãos. Correu. E diz a Bíblia que ele colocou o rosto no chão. E disse: se eu tenho te agradado, não passa de mim. E mandou preparar o melhor para o Senhor. E preparar a comida. Não foi isso, irmãos? E quando eles terminam de saborear o prato, eles dizem assim: onde está Sara? Onde está Sara? Sara estava lá dentro. Mas eu acho que quando ela viu os anjos, irmão, ela se levantou, sabe? Porque mulher, naquele tempo, era muito curiosa. Hoje não é não. Hoje não é não. Aí ela ficou atrás da cortina. Quem é esses homens? Quem é esses homens? Mulher não é curiosa, irmão. Era naquele tempo. Quem é que está falando com Abraão? Com meu senhor Abraão, né? Pedro diz que ela chamava meu senhor Abraão. Aí o anjo diz assim: a este tempo da vida, ou seja, 9 meses, eu retornarei aqui. E Sara será achada grávida. Aí ela estava atrás da cortina, começou a rir. Deu cada gargalhada, disse: pelo amor de Deus, esses anjos estão tudo doentes da cabeça. Mas o Senhor vê tudo, irmãos. Ele disse: Sara, não ria, porque a este tempo eu retornarei. Olha, Deus se manda dizer que no tempo certo Ele vai retornar para entregar o menino nas suas mãos, viu? A bênção nas suas mãos. Ele olhou e disse: é verdade, eu estou velho, quase 100 anos. Sara, minha mulher, quase 90. Mas eu vou acreditar. Eu vou acreditar. Irmão, a fé é como se fosse, porque diz a loucura de Deus, então eu posso dizer isso, né? Não diz a loucura de Deus? A fé é a loucura de Deus. Paulo diz lá em Coríntios, né? É a loucura de Deus. E eu acho que às vezes a fé é também o ridículo de Deus. Porque você já pensou uma velha de 90 anos, velha no bom sentido, e de repente ela renova as suas energias? Porque ela disse assim: eu voltarei a ter prazer. O que é que ela disse? Deus vai despertar minha libido. E eu vou sentir desejo de me relacionar com o meu velho. Meu Deus! Meu Deus, como é que pode ser? E quem sabe naquele dia ou em outro, Sara se chegou pertinho assim, Abraão disse: ih! Eita, Deus é Deus renovando as energias, renovando a força. Eu não aceito o crente deprimido, irmão. É uma coisa que Deus tem que me explicar. Você não pode viver deprimido, porque Deus renova a força, Deus dá energia, Deus dá força. Deus renova, irmão.
Agora você veja porque eu acho ridículo, né? Porque nem todo mundo é obrigado a compreender o que Deus tem, o que Deus tem com a gente. É obrigado, irmão? Não. O que Deus tem com a gente não é obrigado. As pessoas às vezes julgam pela aparência, mas não sabe, irmão, o negócio que Deus tem com a gente. Respeite seu irmão, sua irmã. Você não sabe o negócio que ele ou ela tem com Deus. Meus irmãos, eu não vou fazer aqui porque ficaria ridículo, mas você já pensou Sara se levantar um dia e sair com o ventre, o buchão, como a gente diz no Nordeste, com o ventre crescido no meio do pátio? Quando os servos olharam assim, não podia dizer, porque eu respeito, né? Mas eu acho que algum pensou lá e disse: meu Deus, minha senhora está doente. Isso deve ser como é? Ou hipocrisia, ou um mioma, né, irmão? Jesus, tu visse a mulher do nosso Senhor Abraão com o bucho grande, com o ventre grande, para ser mais, né, polido. Mas 9 meses depois o menino nasceu. O menino nasceu. E diz aqui: não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou, diga comigo, e não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Dá glória a Deus, minha irmã. Dá glória a Deus, que Deus vai realizar o que prometeu na tua vida. Eu entendo que não foi, ela não saiu saltando assim no meio do pátio, gritando glória a Deus, porque muita gente não entende, né? Mas ela deu glória a Deus crendo. Ela honrou a palavra de Deus crendo, não é? É como aquele rei que comeu comida de bicho porque não deu glória a Deus. E tem muita gente que até nos cultos, né, diz assim: dá glória a Deus, senão vai morrer comida de bicho. Mas não foi aquela glória a Deus. Não é essa glória a Deus, não. Ele não honrou a Deus, ele não foi capaz de dizer ao povo: eu não sou Deus. Que vocês estão me adorando como Deus, mas eu não sou Deus. Voz de Deus e não do homem. Não, eu não sou Deus, eu sou homem. Mas ele não honrou a Deus. Ele não deu glória a Deus. Não é? Então não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando o que, irmão? Eu quero ouvir isso bem alto. Estando certíssimo. Não é certo não, é certíssimo. Você tem certeza? Tenho, estou certíssimo. Eu estou certíssimo que Deus vai fazer. Saia daqui hoje dizendo: eu estou certíssimo, eu estou certíssimo, eu estou certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Glória a Deus, amém, irmãos? Então, eu estou certíssimo. Mas o senhor está certo, pastor? Não, eu estou certíssimo que Deus vai fazer o que prometeu. Amém, irmãos? Irmãos, é essa confiança que nos faz vencer. É essa confiança. Porque tem hora na nossa vida que a gente chora sozinho. Irmão. Quantas vezes a gente vem sozinho no carro dirigindo e dizendo: Deus, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Eu estou acabado. Para mim terminou.
A mim terminou. Basta. O pior é que quando a gente quer correr, Deus diz: prossiga. Prossiga. Permaneça. Não terminou ainda. Não é assim que vai terminar. E eu venho da parte de Deus para dizer a alguém nesta tarde: não é dessa forma que vai terminar. Não é dessa forma que vai terminar. Não vai terminar assim. Não vai terminar assim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eram ambos eram avançados em idade. As qualidades de quem ora são vistas nesse casal. O versículo 6 diz: eram ambos o quê? Versículo 6, 1 e 6 de Lucas. E eram ambos, diga comigo, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Você viu, irmão, que não é só o desobediente que sofre, o justo também sofre, não é? Eles eram um casal santo que orava, era um casal que obedecia a palavra, e quem olhava para aquele casal, pelo que diz aqui, não se via nenhum defeito como crentes, porque eram irrepreensíveis. O que é irrepreensível? É um termo que significa que a pessoa não tem nenhum motivo para ser repreendido. Então, eles eram assim, eram justos, eram santos. E aconteceu, o versículo 8, e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua, abra a Bíblia, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe o quê? Em sorte, entrar no templo do Senhor. Para quê? Para oferecer incenso. Não é? Foi lançada a sorte. Eu não sei como era isso. Foi lançada a sorte. E quando a sorte foi lançada, que pegaram o nome do sacerdote que deveria oferecer o incenso naquela tarde, saiu o nome de quem? Zacarias. Irmãos, é assim que Deus faz. Não diga que não tem sorte, porque tua sorte está na vontade de Deus. Um irmão perguntou a mim assim: pastor, crente tem sorte ou não tem sorte? Eu digo: não, esse negócio de sorte não existe para crente. Então o que é que existe? Eu disse: vontade de Deus. Não é? Para o crente o que existe é vontade de Deus. É a vontade de Deus? A viagem que você vai fazer é a vontade de Deus? O negócio que você vai fazer é a vontade de Deus? Porque Deus tem muitas formas de falar. Às vezes ele não fala nem por profecia, não é? Que é uma forma também que, graças a Deus, Deus ainda fala no nosso meio. Há pessoas que se emocionam muito e
termina falando que é Deus sem ser Deus. Não. A operação do dom de profecia é uma coisa sobrenatural. Jesus disse assim: o vento sopra aonde? Aonde quer. E o que é que diz mais? E ouve-se a sua voz. Mas o que foi que ele disse mais? Não se sabe de onde vem e nem para onde vai. O que foi que ele estava dizendo? Estava falando de quem? Está dizendo lá do Espírito, não é? Existem ensinadores aí, porque hoje, irmão, olha, a internet está confundindo muita gente. A internet... Eu fui, irmão, adolescente, jovem na igreja, mas o que os meus pastores ensinavam era irremovível. Eu cria absolutamente. Eu sempre gostei de ler. Hoje eu não tenho tempo mais de ler como lia antes. Mas eu virava a noite lendo, a Bíblia principalmente. Mas eu quero dizer a vocês, mais nada, podia ser doutor fulano, eminente teólogo formado em divindade na Universidade de Harvard. Eu só aceitava o que ele dizia até quando não tocava nos princípios que eu tinha interiormente estabelecido pelos meus pais, meus pastores. Era pedra de toque. Porque Paulo disse assim aos Gálatas, a região da Galácia, né? Aquela carta aos Gálatas não foi destinada a uma igreja, foi destinada a uma região que era a Galácia. Os teólogos, é uma discussão se era Galácia do Norte, Galácia do Sul. Bem, foi uma região, a uma quantidade de igreja, chamada carta circular. E ele escreve, o que é que ele diz? Ele diz assim, olha irmãos, se eu, ou um anjo dos céus, é Gálatas, pastor Luiz Mário que tem uma cabeça boa. Né? Gálatas quanto, pastor? Peraí. É enciclopédia, eu vou andar com ele debaixo do braço. Gálatas quanto, pastor? A partir do versículo 6. Veja isso aí. Diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam. Não é o que está acontecendo hoje, irmão? Eu crente, irmão. Meu irmão, eu fico admirado, crente com 30, 40, 50 anos de Assembleia de Deus, irmão. Escuta um camarada falar na internet e fica duvidando. Pastor, é pecado mesmo isso? É pecado mesmo aquilo? Que segurança é essa, irmão? Diz aqui, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o quê? O evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho, seja o quê? Em vão, inútil, descartável. Assim como já vos dissemos, agora novamente também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja o quê? Seja anátema, seja anátema, seja anátema. Eu tive que mandar um jovem ler a epístola de Paulo a Timóteo. Constantemente Paulo está retrucando as incertezas de Timóteo, as dúvidas de Timóteo, e dizendo, Timóteo, persiste no que creste, permanece no que aprendeste. Permanece, Timóteo, no que tu aprendeste da tua mãe, da tua avó e da tua mãe. Permanece. Guarda, Timóteo, o teu bom
o teu bom depósito, tesouro. Guarda. Olha, irmãos, eu quero dizer uma coisa a vocês. Eu creio no Evangelho da mesma forma que eu cria quando recém aceitei. Eu aceitei com 12 anos de idade. Jesus se revelou a mim numa tarde. Meus pais já tinham aceitado há 4 meses antes, mas eu disse que não queria ser crente. Eu disse a eles, não quero ser crente. Me levavam à força para a igreja, porque lá em casa era assim, se quisesse, ia. Se não quisesse, ia igual. Papai e mamãe era assim, não era só papai não, viu? Porque nas casas assim, o filho corre para a mãe, mas lá em casa não. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque papai era igual a mamãe, mamãe era igual a papai. Aí eu disse que não. E mamãe chorava. Depois minha tia me contou a mim, disse assim, como sua mãe chorava, Ailton, por você. Que eu era o mais velho, ela tinha sempre aquele apego a mim. E ela dizia assim, mas Severina, meu filho Ailton. Ela dizia, deixa com Jesus. Não estamos jejuando e orando por ele? E uma tarde de inverno eu peguei um Novo Testamento do meu pai e comecei o Novo Testamento dos Gideões, bilíngue, uma coluna em inglês e outra em português. É claro que eu lia de português. E comecei a ler e de repente eu ouvi uma voz que chamou pelo meu nome, e uma voz diferente da que eu já tinha ouvido. Ailton, eu morri por ti. Irmãos, quando eu ouvi aquela voz, na minha percepção saía de dentro para fora, mas foi no ouvido. Eu estava sozinho em casa, eu corri para o banheiro, porque papai e mamãe, eu sempre fui muito vergonhoso, não parece, mas sou. Eu corri para o banheiro, porque se papai e mamãe chegar, não vai me ver eu chorando. E dobrei o joelho lá do banheiro e disse, Jesus, eu te aceito, que eu já sabia como era, eu via fazer na igreja. Eu te aceito, Senhor, e te vou servir até a morte, Senhor. Aí à noite eu fui para o culto com mamãe e papai já sem cara feia, não é? Sem malcriação. E quando o pregador perguntou, quantos crentes tem aqui? Eu levantei minha mão. Ah, minha mãe só faltou saltar de alegria. O que eu fico pensando é como Deus vai fazendo, vai mexendo com as peças, vai trazendo quem está longe para perto, vai movendo a outra. Ele faz assim, irmão. Ele faz assim. Zacarias esperava e Deus disse assim, no dia certo, escolhe o nome dele. No dia certo, alguém vai olhar para você. No dia certo, alguém vai olhar para você, minha irmã. Está me ouvindo, meu irmão? Vai olhar. Homem geralmente não se preocupa porque quando quer toma iniciativa, não é? Mas principalmente as moças, né? Deus, as irmãs, Deus, não te preocupa. O dia o sorteio vai cair o seu nome no sorteio. Porque quando Deus quer cumprir, Ele coloca a gente na hora certa, no lugar certo, e manda o anjo dizer a gente, ei, é hoje que vai se cumprir, é hoje que vai acontecer. É hoje que vai acontecer. Agora tem uma coisa, não saia do lugar, não escute toda a voz, que o perigo é esse, irmão. No período, no interregno do cumprimento, aparecem muitas vozes. Por que você não faz assim? Por que você não namora ele? Por que você não faz daquela forma? Por que você não faz desse jeito? Olha, tem cuidado. Tem cuidado. Eu comparo as coisas de Deus, a voz de Deus, como um rádio, né, irmão? Você percebeu que o dial do rádio, quando está fora da sintonia, né? O que é que acontece? Chia, irmão. Cuidado. Quando Deus fala com a gente, não tem chiado, não. Não, mas ele não é crente,
pode esperar que ele vai se converter depois. Vai nessa conversa. Vai nessa conversa. Olha, irmão, outra coisa que eu digo que é mentira. E se não for do diabo esse negócio? Moça, eu vou levar a mulher dele para te dar ele a tu. Isso é do cão, irmão. Isso é espírito de prostituição e de adultério. Deus não vai dizer a você que vai matar a mulher de fulano nem o marido para dar a você. Deus não trabalha assim, não. Não, as coisas de Deus são santas. As coisas de Deus são santas. Se a gente faz força para ser santo, imagine Deus. Mas na hora certa, olha, pode esperar. Pode esperar. Tem gente aqui que no próximo ano, se eu estiver aqui, se Jesus já não tiver me levado, que eu estou pronto, né? Você vai chegar a mim e vai dizer, olha, pastor, aquilo que o senhor disse. O anjo apareceu. O anjo apareceu. Apareceu do lado direito do altar da oração, do altar do incenso. O anjo apareceu. Quando o anjo apareceu, Zacarias se estremeceu. Disse, vou morrer. Ele disse, não, Zacarias, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Veja o que ele diz. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de... Aí ele diz, e terás prazer e alegria. Amém, irmãos? Amém. Deus vai dar vitória, minha irmã. Deus vai dar vitória, meu irmão. E terás prazer e alegria, minha irmã. E terás prazer e alegria, meu irmão. Tu vai te alegrar. Tu vai te alegrar. Tu vai saltar de alegria. Só não salta aqui no templo, viu? Mas em casa você pode saltar, viu? Pode correr a casa toda saltando, dando glória a Deus. Porque a vitória chegou. A vitória chegou. A vitória vai chegar. Aleluia. E você vai dizer glória. Aí diz, e terás prazer e alegria. E muitos se alegrarão no seu nascimento. Quando a bênção for dada, muitos vão se alegrar. Amém, irmãos? A Bíblia diz, alegrai-vos com os que se... Não é isso? Então muitos vão se alegrar. Aí diz, se alegrarão no seu nascimento. E tem uma coisa, não vai ser bênção pequena, não. Não vai, ó Isabel, olha Zacarias, não vai ser pequena, não. Vai ser grande. Porque será grande. Veja o versículo 15. Vai ser grande. Diga comigo, vai ser grande. Vai ser grande a minha vitória. Vai ser grande. Vai ser grande. É Deus que te manda dizer nesta tarde, vai ser grande. Vai ser grande, mulher. Vai ser grande, mulher. Vai ser grande, homem. Diante do Senhor. E não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Olha, irmãos, é interessante, né? Deus dá a bênção a gente, mas manda a gente ter cuidado com a bênção. Me entende, irmão? Ter cuidado. Porque tem gente que depois que recebe a bênção, estraga a bênção. Mas tem que ter cuidado. Deus te deu o negócio, está gerando muito, tu estás sendo abençoado, prosperando, cuida dele. Deus te deu um marido abençoado, cuida dele. Deus te deu uma mulher abençoada, cuida dela. Amém, irmãos? Deus te deu os teus filhos, cuida deles, santifica-os. Amém, irmãos? Santifica-os, faz como Ana.
Ana todo ano subia a Siló. Mas quando ela teve Samuel, e Samuel ainda estava sendo amamentado, ela não subiu. Ela disse a Eucana: vá, meu filho, quando o menino for, no espanhol diz destetado, me parece, que é desmamado. Quando o menino for desmamado, eu subo com você, mas o menino não está em tempo de subir. Ele vai ficar comigo. Isso é cuidado, irmão. É cuidado. Cuida a bênção que Deus te deu. Você é quem sabe qual é a bênção. Você sabe quanto custou, ou não sabe, irmão? Pode ser a salvação, pode ser o batismo com o Espírito Santo, pode ser uma posição dentro da igreja que Deus te chamou, pode ser um negócio que Deus te deu, tua casa tão bonita, teu apartamento. Cuida dele, cuida dele, cuida do teu marido, cuida teu casamento, pelo amor de Deus, cuida teu casamento, cuida tua esposa, não é? Deus dá a sabedoria a gente para a gente cuidar da esposa, ou não é assim, irmão? Hoje de manhã, 4:30 da manhã, eu me levantei e eu procurei minha esposa assim. Aí eu gritei: Judite, tu vai cair, mulher. Se essa mulher cair, meter a cabeça no chão, eu estou atrapalhado. Então, cuide o que é teu, irmão. Cuide o que é tua, irmão. Amém, irmãos? Deus disse assim: olha, você vai nascer um menino, agora você não dê vinho. Amém, irmãos? Porque tem muito crente hoje, irmão, que estão dando à luz a filha, ó. Estão soltando na buraqueira. Quer nem saber. Aí Deus disse assim: e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Como o ventre da mulher é santo, não é, irmão? Da mulher crente. É santo ou não é, irmão? Deus diz: o menino vai ser cheio do Espírito Santo lá no ventre de Isabel. Ele vai nascer cheio do Espírito Santo. Ele vai ser gerado cheio do Espírito Santo. Sabe, irmão, Deus chama a gente desde o ventre da mãe da gente. Viu? Deus chama a gente desde o ventre da mãe da gente. Então, o seu parto, a sua gravidez é coisa séria, irmão. Você tem que todo dia orar e abençoar o fruto do seu ventre. E dizer: Senhor, eu quero que este menino seja um servo teu. Amém, irmãos? Sim ou não, irmãos? Sim, irmão. Tem. Seu ventre, minha irmã, é abençoado. Amém? É abençoado. Seus filhos que nascem dele. Então, tenha cuidado. Tenha dedicação pelo seu lar, pelos seus filhos. Eduque a eles. Ensine a palavra do Senhor, como está escrito em Deuteronômio. Não é? Chancelar na mente dos nossos filhos a palavra. A palavra. Chancelar. Às vezes eu fico pensando assim, irmão, vou confessar uma coisa, uma fraqueza, né? Eu digo assim: mas meu Deus, às vezes eu digo, eu vejo tanto sofrimento, Senhor. Será que eu fiz bem e influenciar os meus filhos a ser obreiros? Senhor, é tanto sofrimento. Tanta coisa que dizem, que falam, Senhor. Será que eu sou culpado disso? Mas não é não, irmão. Deus me disse que não. Não. Foi isso que eu e minha esposa ensinamos a eles, de criança. Pastor Júnior era um menininho pequenininho e me aperreava, e a mãe dele: eu quero ler a Bíblia, eu quero ler a Bíblia. Eu dizia: mas meu filho, quando você for para a escola, você aprende a ler. A mãe: meu filho, Júnior, tenha calma. Eu quero aprender a ler a Bíblia, eu quero aprender a ler a Bíblia, eu quero aprender. Aí eu dizia: Jesus, o que é que a gente faz? Vamos ensinar. Aí eu comprei uma Bíblia pequenininha para ele, aí comecei a soletrar as palavras e ir ensinando. A partir de Gênesis 1, depois a minha esposa pegava, ensinava
outro dia, uma página a ele. Depois eu ensinava. Olha, irmão, quando deu 8 anos, ele já tinha lido a Bíblia 8 vezes. Hein? E essa mulher achava pouco, irmão. Ela se levantava de madrugada, saía de joelho para o quarto dos meninos. Senhor, abençoa meus filhos. Faz dele obreiro, Senhor. Faz dele... Ai, Jesus. Abençoa teus filhos, minha irmã. Não perda a paciência. Estende as mãos quando eles estiverem dormindo. Oh, glória a Deus. Abençoa os teus filhos, por desobedientes que sejam. Abençoa eles. Eles dormindo em você, Senhor. Abençoa meus filhos. Faz próspero, Senhor. Faz próspero. Eu os coloco nas tuas mãos, Senhor. Eu os coloco nas tuas mãos, Senhor. Tem que cuidar de cedo, irmão. Tem que cuidar cedo. Deus manda Zacarias e Isabel cuidar desde o ventre. Viu, irmão? Deus manda cuidar desde o ventre. Viu?